Um certo dia um casal de escravos andava pela floresta enquanto puxavam uma carroça cheia de madeira. Eles passam em um caminho cheio de corpos em decomposição, mas eles não podiam fazer nada sobre isso, quando de repente ouvem um som de choro, e reparam que um elfo segurava em seus braços um bebê. Apesar do homem ser contra, a mulher corre imediatamente ao resgate do recém-nascido, e o acolhe em seus braços. 5 anos se passam desde o ocorrido. A mulher se encontra grávida. O pai chama Niro, nosso personagem principal, e descem para um túnel feito por seus ancestrais, que era uma biblioteca secreta. Seu pai explica que existem 2 coisas proibidas a escravos. A primeira era que nenhum podia segurar uma arma. E a segunda era que eles não podiam ler livros, e que levou Niro a esse lugar para que ele se preparasse para a mudança inevitável que estava para acontecer. Um tempo depois, as irmãs de Niro correm em direção ao túnel e gritam que algo aconteceu com seu pai, que estava caído no chão. Sim, ele foi de base. No funeral dele, aparece um estranho e fala que o pai de Niro morreu por não tomar os medicamentos. Imediatamente sua mãe começa a gritar e acusa o homem de envenenar os medicamentos. O homem parte para a agressão, mas vê que não poderia fazer isso pois não poderia machucar a escrava de outra família. E por isso vai embora, com um sorriso malicioso. Dias depois, Sarah, a mãe de Niro, é comprada pelo estranho e separada de seus 3 filhos. Mas o pior aconteceu depois, pois em um beco foi encontrada Sarah, morta. Niro reparou na multidão e foi ver o que aconteceu. Se deparando com a terrível cena, suas irmãs correm na mesma direção, mas Niro não deixou elas verem o corpo de sua falecida mãe. De seguida aparece o assassino, sendo levado por guardas. Ele se queixa dizendo que ele não poderia ser morto por matar um cavalo. Sim, ele se referiu à mulher, pois ele a comprou pelo mesmo preço de um cavalo. Mais tarde, aparece Niro chorando de raiva e com uma arma na mão. Niro passa seus dias treinando na biblioteca. Quando vão dormir, Niro fala para suas irmãs que ele iria se tornar um aldeão para os tirar daquela vida, e que havia 3 jeitos de realizar isso, que era pagar muito dinheiro ao Estado, se aliar no exército e conseguir um feito nacional, ou ir para Escanum, uma academia onde o atual imperador tinha se formado, pois ele também era um escravo. Um ano depois o imperador vai até a casa de uma pessoa que considera ser como seu pai e fala com Eva, um garoto que irá para a academia de Escanum no ano que vem. Evan decide mostrar a casa ao imperador. E apesar de eles não saberem, Niro estava escondido observando o que se passava. Durante o passeio, algo inesperado acontece. Um bando de touros enormes corre em direção ao imperador. Alguns soldados tentam os impedir, mas são atirados para o ar como se fossem papel. Evan usa magia e consegue derrubar só um. E quando o imperador ia puxar sua enorme espada, Niro aparece e salta para a frente de todos encarando os animais e que de seguida se acalmam e vão em outra direção. O imperador reparou que os olhos de Niro brilhavam, e viu que Niro era um meio-elfo, mas, de repente um touro avançou na direção deles. Niro então pega numa arma e nocauteia o enorme bicho. O imperador pergunta a Niro se ele usou magia ou se ele podia se comunicar com animais. Niro responde que não foi nada disso, e que ele conseguiu parar os animais pois ele os alimentava, o que não convenceu o imperador, que pergunta qual era a recompensa que Niro queria por tê-lo protegido. Surpreso, Niro pede para que o imperador o deixasse entrar na academia Escanum. Todos que estavam presentes começaram a surtar falando que ele era um escravo e que segurou uma arma. O imperador fala para Niro que sabia que ele era meio-elfo, e que além de Niro ordenar para que os animais parassem o ataque, ele também ordenou para que o atacassem. O imperador então deu a ordem para que o levassem para Cali para trabalhar lá para sempre. Niro junto com outros escravos e suas escoltas viajavam em direção às minas. Durante o caminho alguns deles discutiam sobre seu destino, explicando que eles estavam em direção à mina onde haviam minérios mágicos que eram conhecidos por serem viciantes para os monstros. Portanto, grandes ataques eram comuns lá, representando um risco para os mais fracos e que eles sempre estavam precisando de mais pessoas para substituírem aqueles que morreram. Enquanto isso, uma das gêmeas tranquilizava Sylvia, dizendo que Niro ia ficar vivo e que voltaria para casa, quando de repente 2 pessoas entram na casa. Um é um mestre delas e o outro é um nobre de cabelos loiros que, assim que viu as garotas, seus olhos brilharam. Ele estava disposto a comprar elas por 300 moedas de ouro, porém o mestre hesitou em vendê-los devido a rumores desagradáveis sobre o comprador que, pela cara, esses rumores certamente são verdades. Agora nós voltamos para Niro, onde ele estava gritando de frustração e sendo chicoteado por um dos guardas, quando do nada surge um monstro que arranca a garganta de um dos escravos. Os soldados decidem afugentar o animal, que foge muito ferido. Mais tarde aparece Niro, que está minerando cristais na mina, quando de repente ouve-se um grito ao longe. E repararam que se tratava de um enorme goblin, que acaba matando um dos guardas. O líder corre pela sua vida, pois não tinha mais ninguém lá e os escravos não sabiam manejar uma espada, com exceção de Niro, que imediatamente corta o braço do monstro.
e acaba apunhalando. Voltando para a cena das irmãs, o nobre não obteve sucesso, indo embora. Na mina, Nero é rodeado por todos, que acabam fazendo muitas perguntas. Então surge o chefe que torna Nero um guarda temporário do local. O diretor explica que Nero é apenas um guarda temporário, mas agora que está nesse posto o diretor designa o Cavaleiro das Trevas Genite para ensinar o garoto pelo menos o básico da espada. Com o passar dos dias eles perceberam que Nero estava melhorando rapidamente e isso provavelmente é porque ele é um gênio natural, mas é uma pena ele ter todo aquele talento nascendo como escravo. Durante o treinamento vemos um Goblin atrás das colinas que estava ali provavelmente analisando para um ataque futuro. Nero estava prestes a voltar da mineração com um sorriso no rosto quando encontra outros escravos que ficam putos da vida por ele estar se dando bem melhor do que eles. Depois eles ficaram debochando do garoto. Um escravo idoso fala para Nero que estava irritado, e como os outros escravos estavam ingratos já que aquele garoto tinha salvado a vida deles diversas vezes, mas infelizmente aquilo era da natureza humana e não tinha muito o que se fazer. De repente ouve-se o som de uma buzina, sinal de que havia algo acontecendo por ali. Quando Nero sai ele vê o diretor de joelhos diante de um enorme monstro que comanda todos os outros goblins. O diretor afirma que já havia solicitado reforços ao imperador, mas naquele momento, antes que possa falar mais alguma coisa ele foi decapitado pelo monstro gigante. O Cavaleiro das Trevas aparece para defender o garoto e até consegue matar muitos dos goblins, mas enfrentou o gigantão, ele também foi de base. Com medo, Nero sai correndo de volta para as minas onde todos os escravos estavam de joelhos abandonando qualquer esperança e se entregando aos monstros. Quando os monstros chegaram, eles viram que todos se renderam e que não queriam lutar, mas mesmo assim os goblins não hesitaram em atacar todos que estavam na caverna. Nero consegue usar suas habilidades para derrotar alguns goblins, porém ao enfrentar o gigante ele acaba perdendo. Nós então vemos que Nero está na ponta da espada daquele monstro horripilante à beira de sua morte e quando estava prestes a ser devorado o imperador apareceu matando o monstro com apenas um golpe de sua majestosa espada. Ele vai até Nero e fala que o garoto era jovem demais para morrer e que merecia outra chance, e que pelo seu ato heróico, Nero tinha permissão para frequentar a famosa Academia de Escanum. 3 escravos se aproximam alegando que Nero foi um inútil naquela batalha e eles foram responsáveis por protegerem a mina, mas vendo através de suas mentiras o imperador fez churrasquinho deles com sua magia de fogo, foram burros mesmo. Prestes a sair Nero ia direto para a carroça de bagagens quando o cavaleiro apareceu exigindo que o garoto fosse tratado com muito cuidado para o grande aborrecimento de Ivan que já estava dentro da carruagem. Mas apesar da boa vontade do cavaleiro ele optou por ir no vagão de bagagem provavelmente para evitar qualquer confronto com os nobres que estavam lá dentro. O cavaleiro mais uma vez informa para terem cuidado com o garoto e que se Nero chegasse à academia doente sua morte era certa. No caminho Nero segurou sua espada e lembrou-se do momento que se recuperou totalmente e o imperador deu a ele a espada de Gigas que era o antigo diretor das minas. Gigas era um soldado que estava naquele lugar para se afastar do mundo depois de perder seus 3 filhos e então a partir daquele momento, o legado de Gigas estava em suas mãos. Finalmente depois de anos ele conseguiu segurar uma espada sem consequências como um escravo. Ao chegar em Escanum eles foram recebidos pelos guardas, foi então revelado que Nero seria filho adotivo da família Regas, conforme tinha sido informado pelo imperador. Assim começa a jornada acadêmica de nosso personagem onde ele vai enfrentar muito preconceito por seu status além de muitas outras coisas. Lembrando que eu falei dos primeiros 5 capítulos. Caso queira que eu conte mais um pouco dessa maravilhosa história, deixe o seu like e me siga para mais. E mais uma coisa que tenho para falar, como eu tenho uma frequência baixa de vídeos o meu canal não tem muito alcance, e por isso quero perguntar a vocês se querem que eu traga uma análise ou um breve resumo de algum capítulo de mangá ou manhwa que lança semanalmente ou mensalmente. Caso queiram que eu faça isso deixem sugestões nos comentários. Valeu!